A fome é uma das principais mazelas do Brasil. Enquanto uns conseguem ter todas as refeições, outra parte da população vive a incerteza de saber se terá ou não o que comer no dia seguinte. De acordo com dados do segundo Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia de Covid-19, divulgado pela Rede Pensan em 2022, 14,1% dos domicílios do Rio Grande do Sul sofrem de insegurança alimentar grave. A estatística coloca o RS na frente dos outros estados do Sul em relação ao problema. Prefeito de comparação, Santa Catarina registra 4,6%, enquanto no Paraná o índice chega a 8,6%. As dificuldades para colocar comida na mesa são muitas. A fome voltou a crescer no Rio Grande do Sul. É uma realidade humilhante. Porque tu tem um filho que te pede um pão, um leite, tu não tem para comprar. E aí tu tem que contar com aquele dia que tu vai receber aquele dinheiro, que tu já sabe que aquele dinheiro está contado para o aluguel. A nível nacional, conforme o levantamento do ano passado, 33,1% da população não tem alimentação garantida. O combate à fome, inclusive, é uma das principais bandeiras do governo Lula, que se iniciou agora em 2023. Eu tenho dito para todo mundo que esse será o mandato da minha vida. Todo mundo sabe que eu tenho obsessão para acabar com a fome nesse país. Eu tenho uma obsessão para garantir e melhorar a saúde para esse povo. Para entender melhor a magnitude da vulnerabilidade social envolvendo o direito básico de comer, o Direto ao Ponto é dividido em duas partes. Na primeira, eu, Lucas Eliel, entrevisto a coordenadora executiva do movimento Rio Grande contra a Fome, Paola Carvalho. Já na segunda, a minha colega Camila Souza tem uma conversa com o presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Rio Grande do Sul, Juliano de Sá. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Muito obrigado por aceitar participar aqui do Direto ao Ponto e para falar sobre um assunto importante que é a fome. Esse problema, acredito que cause um efeito cascata socialmente falando, por ser um direito básico das pessoas. Eu estou certo nessa minha afirmação? Certíssimo. Na verdade, sem a questão, a fome é a base, né, do direito social, o direito mínimo, como se a gente fosse classificar, né, os direitos. E, na verdade, quando tu não assegura esse direito mínimo, que é da alimentação, tu priva a pessoa de todo e qualquer outro direito, né, porque sem comer tu não consegue fazer outras coisas. Essa, inclusive, era a chamada do movimento Rio Grande contra a Fome quando foi lançado, né? Não tem como ter esperança, não tem como ter saúde, não tem como ter educação, não tem como ter aprendizado, né, para as crianças, se eles estão com fome. Não existe nada com fome, né? Sim. E na sua experiência, quais são os desafios de lidar com uma questão tão delicada quanto essa? Os desafios são gigantes, né? Eles começam fundamentalmente com políticas públicas. Mesmo que a gente tenha um amplo processo de mobilização social, de doações, né, de envolvimento da sociedade, que eu acho fundamental, porque assim, Lucas, no entendimento, de quem estuda essa temática, a fome e a extrema pobreza no Brasil é algo bastante complexo, né? Para a gente vencer essa situação que é muito grave e já pega 33 milhões de brasileiros, nós precisaríamos de uma ampla reforma, né? De vários aspectos, inclusive no aspecto econômico, né? Quando a gente tem tantas pessoas com tão poucas pessoas, né? Com uma alta concentração de renda e, e muita gente vivendo com menos de R$ 70 por mês, né? Em situação de extrema pobreza. Então, o que a gente precisa hoje, além de políticas públicas, é de um envolvimento do conjunto da sociedade, né? Por isso que é tão importante iniciativas como a Ação da Cidadania, como o Banco de Alimentos, como as empresas que aderem à questão da responsabilidade social, porque é um braço que não é do Estado, né? Mas é um braço que consegue chegar em várias organizações, em várias instituições, e é um braço fundamental. O que a gente não pode, e infelizmente é o que a gente estava vivendo até esse momento, é só ter o processo de mobilização da sociedade civil, das organizações sociais, e não ter
o braço das políticas públicas muito fortalecido. Enquanto o tema, né, do combate à fome e o combate à extrema pobreza não estiverem no orçamento federal, estadual e municipal, a gente não consegue enfrentar de verdade essa pauta. Paola, nós começamos 2023 com novos governos no âmbito estadual e federal. O cenário do combate à fome está mais favorável a partir de agora? Olha, eu espero que sim, essa é a nossa esperança, né, Lucas? Porque, em verdade, a gente já teve caminhos muito possíveis, né, de alcançar, tanto que saímos do mapa da fome e da miséria, né, um período no Brasil, um período histórico, inclusive. Por quê? Porque tínhamos um conjunto de políticas públicas que financiavam também ações em nível federal, especialmente, aí estou falando federal. E aí vou citar dois programas que eram essenciais para isso. O programa de aquisição de alimentos, que beneficiava não só os agricultores, mas também quem recebia essa comida que era adquirida, né? E, inclusive, permitia as compras por parte do Estado, né? Por organizações, enfim, do campo. E o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos, o PNAE, né? Que era via as escolas. Então, a alimentação escolar, a partir de investimento, de aumentar o valor, garante, por exemplo, que nas nossas escolas não tenha o lanche seco, que a gente chama, que é a bolacha com um suco, né? E passe a ter uma alimentação completa, com carne, né, com proteína, com vegetais, com frutas de sobremesa, que permita que essas crianças que estão chegando até a escola consigam ter, pelo menos, uma boa alimentação, uma refeição que seja por dia. Então, isso muda bastante o quadro, né? Fora, obviamente, todos os processos de transferência de renda, de assistência social, que são complementares, e que atuam diretamente no combate à fome. Paola, no combate à fome, as políticas públicas devem ser diferenciadas para as crianças e adultos? Na verdade, o tema da fome, né? Quando se trata de crianças de 0 a 6 anos, ela traz vários agravantes, inclusive no desenvolvimento dessas crianças, né? São crianças que vão chegar à idade escolar já com um déficit nesse crescimento, nessa capacidade até mesmo intelectual, para não falar só do físico. E isso é um ponto, a gente sempre chama atenção, óbvio, que todas as pessoas em situação de fome, idosos, né, adultos, enfim, todos nos agridem, né? É uma situação que agride aos ouvidos, aos olhos, ao coração. Mas, sem nenhuma dúvida, as crianças geram uma mobilização e demandam da sociedade uma resposta muito mais emergente, porque é o nosso futuro que a gente está falando. São crianças que vão crescer com muita dificuldade, né? Com muita deficiência. E a gente sabe que são números muito assustadores, porque quando a gente fala de fome na primeira infância, nós estamos reportando aqui a relação com a mortalidade infantil, né? Porque as crianças morrem de fome, né? Claro que não é de fome oficialmente, mas são de doenças atreladas a uma vulnerabilidade do corpo, né? Que não consegue, enfim, ter as condições de enfrentar esta realidade. Então, o que nós defendemos, Lucas, é que, obviamente, as políticas públicas tenham um enfoque especial na questão das crianças. As crianças de 0 a 6 anos, elas associam um outro problema, elas não estão na escola regular, né? Ainda não estão na escola. Portanto, nem aquela refeição da escola elas têm garantido. O meu pai, ele estava desempregado, acho que foi uns meses, 5 meses por aí. Ele ficou, às vezes, preocupado, né, porque não tinha muito o que comer. Aí a escola ajudou muito, a diretora ia de porta em porta, buscar os alunos para ir para a escola, para se alimentar também. E, infelizmente, a situação de educação infantil no Brasil, ela é muito distante do que deveria ser. Portanto, as crianças também não estão nas escolas de educação infantil e também não conseguem lá garantir a refeição básica, né? Então, é muito importante que a gente pense essas questões relativas à fome na primeira infância, sempre lembrando que as crianças são as mais vulneráveis nessa cadeia, né? E que, infelizmente, as políticas públicas demoram ainda mais para chegar nelas. Mas eu vou chamar a atenção do seguinte, Lucas, não tem como a gente construir uma política pública
de enfrentamento à fome só das crianças, porque a família inteira precisa comer, né? A gente não tem como fazer esse alimento chegar até a criança se não chegar até a mãe da criança, se não chegar até os outros irmãos dessa criança de 0 a 6 anos. Portanto, é muito importante que a gente enxergue essa realidade da fome e a gravidade disso na primeira infância, mas que a gente entenda a necessidade de olhar para essa família como um todo, olhar para essa comunidade que vive em situação de miséria e pensar alternativas que a gente possa enfrentar essa realidade. Sim, até porque a criança ela é completamente dependente do adulto para se alimentar, ela não consegue pegar alimentos básicos e elaborar uma refeição. Paola, ao fazer uma pesquisa, é fácil de encontrar materiais que abordam o trabalho do Rio Grande contra a fome, como, por exemplo, essa reportagem. O Movimento Rio Grande contra a Fome, iniciativa da Assembleia Legislativa, em conjunto com o Governo do Estado, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas, nasce com o objetivo de dar visibilidade a um problema que afeta todo o país e que precisa de respostas urgentes. Que ações do movimento você destaca que estão programadas para este ano? Na verdade, eu destacaria o seguinte: a gente teve um grande desafio no ano passado, no ano de 2022, quando lançamos o Movimento Rio Grande contra a Fome, que foi mobilizar os poderes do Estado. Acho que pela primeira vez a gente consegue fazer uma ampla mobilização das instituições, dos poderes, né? No sentido de fazer com que todas as instituições parassem para refletir sobre essa situação. E mais do que uma mobilização financeira e de arrecadação, como é que cada instituição conseguiria repensar também as suas atribuições no sentido de enfrentar esta dura realidade. Nós conseguimos trazer com isso o Poder Judiciário, por exemplo, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública do Estado, no sentido de pensar o alimento, de pensar a situação da garantia alimentar como um direito, né? Como um direito que também pode ser requerido por parte do Poder Judiciário e que também deve ser repensado como é que isso chega nos fóruns e nos postos de atendimento mais da ponta. Assim como o Executivo, que prontamente, né, aceitou o convite da Assembleia Legislativa a compor esse comitê gestor e a trazer a sua contribuição para o processo, a própria Assembleia Legislativa, que tem como papel oficial, né, a questão da legislação, então, de propor projetos de lei, debates políticos acerca das questões aqui do Estado, se coloca no sentido de pensar estruturalmente a questão da fome, como é que a Assembleia pode contribuir com isso. Então, Lucas, eu acho que a gente tem um grande desafio, como tu disseste no início. Nós estamos com mudanças de governo, né? Mesmo que tenha uma continuidade aqui no Estado, nós temos mudanças de secretarias, nós temos mudanças de pessoas que estão coordenando os processos, a própria presidência da Assembleia. Então, nós temos um grande desafio em 2023, que chamar novamente esses poderes para que eles permaneçam unidos no debate, porque a fome não foi superada em 2022, né? Está longe disso acontecer. Então, nós temos o grande desafio que é fazer com que essa mobilização não se encerre, ao contrário, que ela encontre caminhos para se fortalecer e para desenhar novas estratégias para esse momento em 2023, aproveitando um novo governo federal, aproveitando que o próprio governador Eduardo Leite tem falado mais sobre o tema do combate à fome, e aí costurar essas questões. Então, a gente tem um grande desafio, que é manter esse comitê gestor, né, essas instituições, trabalhando no sentido da priorização do combate à fome, nas mobilizações de arrecadação, sem nenhuma dúvida, porque isso, além de dar visibilidade e permitir que a sociedade gaúcha participe do combate à fome, né, e a gente viu isso em vários relatos nos shows, quando as pessoas levam 1 quilo de alimento, nas atividades de parques que nós fizemos de mobilização, as pessoas às vezes querem ajudar e não sabem onde, né? Então, o Movimento Rio Grande contra a Fome também possibilitou um caminho, né, para que as pessoas conseguissem chegar
até esse momento de doação e de estar presente, então, nessa mobilização. Mas, como eu te disse, o nosso grande desafio, além de manter isso junto, é trazer novamente os dados em relação à extrema pobreza e fome no Rio Grande do Sul, nos debruçarmos de forma coletiva e pensarmos ainda mais ações que possam não só costurar políticas públicas, como ações emergenciais, que é fazer o alimento chegar hoje. Como a gente fala, né, que é um jargão já muito usado, a fome tem pressa. Isso não é só uma frase, isso é a pura verdade. Então a gente precisa costurar políticas públicas, precisa. A gente precisa fazer o judiciário pensar sobre estratégias da garantia do direito, precisa. A gente precisa promover debates públicos sobre o tema da fome, sim. A gente precisa divulgar para as pessoas no Rio Grande do Sul que a fome está aqui, porque infelizmente, culturalmente, a gente acha que a fome está fora do nosso estado, né? Então é muito importante que a gente faça, mas também é muito importante que a gente faça a comida chegar hoje, porque quem tem fome precisa comer hoje. Não pode esperar que essas coisas todas se resolvam primeiro. Com certeza, Paula. Depois desse nosso balanço aqui sobre esse assunto, alguma outra informação que você gostaria de destacar? Acho que é sempre muito importante a gente falar muito, Lucas. Tem vários aspectos assim que as pessoas, até foi um dos debates que a gente promoveu na Feira do Livro, que nós falamos muito sobre a questão do estereótipo da fome, né? Muitas vezes as pessoas acham que a fome não está aqui no Rio Grande do Sul, porque culturalmente se acha que viver em situação de fome são aquelas imagens que a gente tem, inclusive, visto na televisão, né? Dos indígenas que estavam pele e osso, né? De situações de crianças que estavam já em nível de desnutrição mais grave, já prestes, inclusive, a falecer, né? O presidente Lula esteve em Roraima para visitar uma casa de saúde indígena. O Ministério da Saúde estima que quase 600 crianças tenham morrido na região por causa da fome e da falta de cuidados médicos relacionados ao garimpo ilegal. Essas situações são extremamente graves, refletem, obviamente, a situação de fome, mas isso não é só isso que é a fome, né? Às vezes a gente pode ter muito pertinho da casa da gente pessoas que estão em situação de insegurança alimentar. Segurança alimentar é muito importante que a gente diga para a sociedade, não é só essa fome extrema, né? É também a gente ter menos refeições por dia do que deveríamos, né? É a gente não conseguir ter 3 refeições ao dia, é pular refeições, é transformar essas refeições em menor quantidade para que todas as pessoas da família possam comer e também não ter, né? E isso acontece no Rio Grande do Sul. É importante que a gente diga que só no Cadastro Único para Programas Sociais são 1,2 milhões de gaúchos e gaúchas que vivem em situação de extrema pobreza, ou seja, pessoas que vivem com menos de R$ 110 por mês. Esta é a realidade que se apresenta para nós. Se nós pegarmos um pouquinho mais, né, que vive com meio salário mínimo por pessoa, esse número ultrapassa 3 milhões de gaúchos. Então a gente precisa pensar que hoje, com o valor dos alimentos, com a situação de inflação, com a condição de sobrevivência, né, se a gente pegar o conjunto de coisas básicas para sobreviver, como moradia, energia elétrica e tal, comer virou quase um desafio, e não é só no Brasil. O Rio Grande do Sul está incluído nesta realidade e precisa, sim, ser desnudado esses números para que as pessoas consigam ter noção do nosso grande desafio. Com certeza, e a gente espera que esse cenário melhore daqui para frente. Paula, muito obrigado por aceitar aqui participar do episódio e compartilhar o teu conhecimento sobre esse assunto tão importante conosco. Eu que agradeço e peço desculpas em não ter conseguido atender vocês antes. Imagina, são coisas do nosso dia a dia, a gente está acostumado já com o jornalismo, na correria. Agora, indo para o segundo bloco desse episódio, e direto ao ponto conversa com Juliano de Sá, presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Rio Grande do Sul. Juliano, seja bem-vindo ao Direto ao Ponto.
Para começar, eu quero te pedir para contextualizar o cenário da fome no estado e dizer quais são as principais ações realizadas pelo CONSEA para combater esse problema. Olá, uma alegria estar aqui com vocês, Camila, e as pessoas que estão acompanhando esse podcast direto ao ponto. É com muita satisfação que a gente vem para essa contribuição e essa troca, né? Lembrando que o CONSEA é um órgão de controle social, ele tem a sua função institucional de assessoramento ao Poder Executivo, numa composição que combina 2/3 de representação da sociedade civil e 1/3 de representação indicada pelo governador do estado, sendo que a presidência sempre será da sociedade civil. Isso está previsto em lei desde 2003. Então, Camila, o CONSEA tem essa prerrogativa de assessoramento, de consultoria e recomendações ao poder público executivo e também aos demais poderes, na perspectiva de assegurar o direito humano à alimentação. Aqui no Rio Grande do Sul, os dados, né, eles são, mesmo que o Rio Grande do Sul está na região que é a menos afetada com o problema da fome, se nós compararmos aí com as outras regiões, sendo que a pior situação é da região norte do país, em segundo lugar vem a região nordeste, mas mesmo assim, a região sul sendo a que menos sofreu esses impactos, o Rio Grande do Sul está com a média em torno de 50% acima da média regional. Nós temos hoje no Rio Grande do Sul, que tem cerca de 11 milhões de habitantes, nós temos 3 milhões de pessoas que estão convivendo diariamente com a fome. As pessoas que mais sofrem com a fome, elas são as mulheres negras mães solo, que são nas periferias urbanas. E o paradoxo de tudo isso é que, na outra ponta, do ponto de vista proporcional, a fome é muito maior na agricultura familiar, né? Na casa daquelas agricultoras e agricultores que têm um pequeno espaço de terra, que deveriam produzir alimentos e que, pela ausência de políticas públicas, estão convivendo diariamente com a fome. Além da falta de comida, não tem água. E os pequenos agricultores vivem em uma loteria. Plantam o pouco feijão que têm e torcem para chover. Juliano, tu mencionaste os números que são bem alarmantes aqui no estado. E tu sabe dizer os motivos, os fatores que agravaram esse cenário? A pandemia de Covid-19 pode ter sido um desses fatores? Nós, inclusive, fizemos uma boa reflexão sobre essa questão das causas da fome, né, no Brasil e no Rio Grande do Sul, na nossa última conferência, que foi a 8ª Conferência Estadual de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que ocorreu no mês de agosto de 2022, onde envolveu mais de 150 municípios, com em torno de 60 conferências livres temáticas, e a etapa estadual ocorreu em 2 dias aqui em Porto Alegre, no Teatro Dante Baroni, e reuniu mais de 500 pessoas. E nós nos debruçamos, então, a partir da análise desta pesquisa, né, da Rede Pensan. E a análise da pesquisa da Rede Pensan, ela é muito categórica, né? Os principais motivos da causa da fome, a fome começa a voltar para o Brasil a partir do desmonte das políticas públicas que iniciou no ano de 2016, com a PEC do teto dos gastos públicos, que congelou por 20 anos os investimentos públicos, e de lá para cá, então, houve um processo de diminuição de investimentos em pautas específicas, sobretudo naquelas que atendiam a questão da soberania e da segurança alimentar e nutricional, bem como, né, a diminuição do próprio Estado, o fim de ministérios estratégicos, enfim. Então, de 2016 para cá, nós começamos a perceber, né, um processo inverso ao que a gente estava vivenciando, que era de enfrentar a fome. O Brasil, inclusive, em 2014, foi reconhecido pela ONU como, né, um país que deu exemplo para a humanidade, com políticas públicas, então conseguiu sair do mapa da fome, né? E aí, de 2016 para cá, nós ainda tivemos alguns agravantes, né? Depois de tudo isso, a pandemia da Covid-19, a pesquisa, ela identifica que a pandemia não é a causa da volta da fome, mas ela sim agravou a situação da insegurança alimentar e da fome no Brasil, né? Então, é o desmonte
do conjunto das políticas públicas, sobretudo o fim, né, da participação do controle social como papel fiscalizador. Então, é bom a gente lembrar que nós tivemos aí, no governo federal passado, o primeiro ato do ex-presidente da República foi extinguir diversos conselhos, dentre eles o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, com a ausência, né, da fiscalização, do controle social, isso também foi reconhecido pela pesquisa da Rede Pensan como elementos que agravaram a situação da insegurança alimentar e, sobretudo, da volta do Brasil ao vergonhoso mapa da fome. A gente sabe que, além das políticas públicas, a sociedade tem uma participação importante no combate à fome. Existe um entendimento de qual é o papel das ONGs e das pessoas como um todo para enfrentar esse problema? Por exemplo, a sociedade faz até uma parte e depois a responsabilidade fica com o Estado. Então, até eu vou aproveitar para fazer um comentário ainda sobre a primeira pergunta, que eu acabei não respondendo por inteiro quando tu me perguntava o que o CONSEA tem feito, né? Então, além de nós sermos guardiões desse direito humano, né? A gente está falando que a alimentação ela não é algo que merece um tratamento de caridade, ou um tratamento de um plus para a população, né? A alimentação ela é um direito humano previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos desde 1948, e a alimentação aqui no Brasil ela é um direito fundamental que está no 6º artigo da Constituição desde 2010. Ou seja, isso faz com que o Estado brasileiro tenha prerrogativa constitucional de criar as estratégias para a segurança alimentar e nutricional da sua população. E aí o Estado brasileiro né, na esfera da União, dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios. Então, o CONSEA ele tem feito esse papel de ser um vigilante nessa questão, de estar acompanhando, de estar monitorando onde é que estão as situações, né, de violação desse direito, recomendando aos estados. O nosso papel tem sido muito isso, né? Nos últimos anos aí, a gente, sobretudo, recomendou muito, né, os poderes, tanto principalmente, né, que é o que nos cabe, o poder público estadual aqui no Rio Grande do Sul. Nem sempre os poderes, né, executivo eles acabam atendendo, né, como a gente não tem o papel deliberativo de execução, nós temos a função, a prerrogativa consultiva, então nos cabe recomendar. Lamentavelmente, nem sempre os governos aceitam ou escutam, né, essas recomendações do controle social. Então, além disso, nós fizemos essa conferência, que foi para nós algo muito importante, onde a gente conseguiu fazer esse diagnóstico, ao mesmo tempo identificar onde estão as iniciativas, e aí vem já dialogando com essa tua última pergunta, e a sociedade civil tem cumprido um papel muito importante nesse processo, né? E aí, com isso, nós, à luz dessas reflexões, dos dados, das causas e das consequências da volta da fome, sobretudo aqui no Rio Grande do Sul, nós conseguimos, então, na última conferência, elaborar um conjunto de diretrizes acerca das próximas políticas públicas a serem executadas na perspectiva do enfrentamento à fome, né? Se não fosse a sociedade civil, né, o povo gaúcho, sobretudo, mas no Brasil como um todo, a situação da fome seria muito pior. Dona Jussara chegou na cozinha às 8 horas da manhã. Agora, ela dá aquela última conferida nos ingredientes que logo, logo vão dividir espaço com os instrumentos de percussão de uma escola de samba de Porto Alegre. Uma porção de arroz, outra de feijão, polenta e frango desfiado. O prato do dia? Solidariedade. Se não fosse a solidariedade incansável da população brasileira, sobretudo nas periferias urbanas, sobretudo oriunda daqueles e daquelas que também sofrem com a fome na agricultura familiar. Nós tivemos aí inúmeros, né, gestos que estão acontecendo até os dias de hoje, de agricultores e agricultoras familiares, em especial os assentados e assentadas da reforma agrária, né, ligados ao Movimento Sem Terra, que produzem alimentos sem agrotóxico. Eles, mesmo com a perda de mercados institucionais, com todas as dificuldades que todas
os setores da agricultura familiar têm sofrendo, assim como diversos outros segmentos, os assentados da reforma agrária, pequenos agricultores e agricultores familiares têm feito constante doações de alimentos para as redes de solidariedade, para que esses alimentos cheguem, né, na casa das pessoas por meio de um kit de alimentos, uma cesta básica, mas no último período, principalmente depois que nos demos conta que boa parte da população ou não tem gás de cozinha para cozinhar, ou já está em situação de rua, esses alimentos, então, eles estão servindo para abastecer outra iniciativa muito importante da sociedade civil, que são as cozinhas comunitárias e solidárias. Então, nessa perspectiva, nós entendemos que a sociedade gaúcha e brasileira em geral tem dado um grande exemplo de cidadania, um gesto humanitário, mas também é um grito, né, de denúncia. É um grito de denúncia à violação ao direito humano à alimentação adequada, à violação ao 6º artigo da nossa Constituição, que prevê o direito, né, fundamental à alimentação. Então, essas ações da sociedade civil, elas têm sido muito importantes, porém, né, nós, como um todo, a gente percebe que, geralmente, quem doa, né, são pessoas que ou já passaram por situação, né, de vulnerabilidade, ou são pessoas, né, que não têm também muito e acabam sofrendo os impactos também da crise econômica que a gente vive. Então, as doações, elas têm como um todo diminuído, né? E nós entendemos, e o CONSER tem dito isso, outros especialistas e outros órgãos que atuam no tema da segurança alimentar e nutricional têm afirmado categoricamente que não existe nenhuma possibilidade de uma nação enfrentar a fome, derrotar a fome, superar a fome, sem a implementação integrada de políticas públicas intersetoriais em diversos setores, né? Não só na produção de alimentos, mas também na questão da qualidade, do acesso, e, sobretudo, com o papel do controle social, ou seja, a sociedade civil também fazendo a sua parte e fiscalizando essas ações. Então, a gente tem, né, percebido que isso tem feito uma diferença muito grande. Então, a sociedade civil tem feito aquilo que o Estado brasileiro, nos últimos anos, deixou de fazer. Porque quando a gente percebe que esses números da fome, eles aumentaram desta forma, independente da avaliação que a gente faz, né, sobre os governos na esfera federal, nos estados ou nos municípios, mas é uma situação que nos envergonha a todos e todas, né? É uma situação que nos diz assim: o Estado brasileiro falhou, o Estado brasileiro não conseguiu cuidar do seu povo, né? E aí não podemos tratar da fome, por exemplo, como algo a fome, ela não é um fenômeno da natureza. A fome não é algo que deve ser naturalizado. A fome, ela não é decorrência de uma pandemia, né, ou de outra situação assim, de emergência sanitária. A fome, ela, como já dizia o grande Josué de Castro, na década de 1940, na sua pesquisa da geografia da fome, ele já dizia: a fome é uma expressão biológica de um problema social. Ou seja, a fome, ela é consequência política, econômica e sociológica, né? Então, nessa perspectiva é que a sociedade civil tem dado esse grito, né, não só de denúncia, mas também de mostrar que é possível construir um mundo novo, um mundo em equidade, em justiça, na perspectiva de que todas as pessoas tenham esse direito. Nessa corrente solidária, como as fontes disseram aqui no podcast, são várias as instituições que prestam apoio à população que passa fome. Direto ao Ponto conversou com uma delas, a ONG Cirandar, que atua em Porto Alegre. Quem fala pela organização é a coordenadora do projeto, Márcia Cavalcante. Então, as nossas ações, elas começaram fortemente, né, a serem desenvolvidas no âmbito da segurança alimentar junto à pandemia, e elas se estendem até hoje, né? Hoje nós temos aí um trabalho dirigido a 35 famílias na comunidade Chocolatão, e nós buscamos, né, sempre que possível, oferecer, além das nossas ações de arte e cultura, alimentos através da arrecadação, né, da doação de alimentos. Enfim, aí nós temos parceiros, empresas ou pessoas privadas, né, que fazem a doação dos alimentos.
e que então são entregues às famílias todo mês. A gente percebe, né, como nós trabalhamos com a promoção da leitura, a gente percebe a importância disso principalmente para as crianças, né? Muito, muito importante que as crianças estejam, né, bem alimentadas para que possam estar em plenas condições de aprendizagem. E a gente percebe isso, né? Como as famílias, principalmente as mães, ficam muito mais tranquilas quando conseguem, né? Nesse momento que a gente ainda vive com muita dificuldade, né? Porque não foi só a pandemia, nós tivemos também, né, o desmonte de muitas políticas públicas que eram de segurança alimentar e que foram extintas no último período, né? Então as famílias ficaram realmente muito abandonadas, né? Sem trabalho, muitas delas, sem alimentos. Então era muito comum que as mães trouxessem para nós, né? E ainda até hoje isso acontece, a necessidade, né, de alimentar bem os seus filhos para que eles possam ter um bom desempenho na escola e também conosco nas nossas bibliotecas, né? Então, principalmente, por exemplo, na Biblioteca Chocolatão, né, aqui na Zona Leste de Porto Alegre, nós temos uma atenção, né, e doamos às famílias alimentos justamente para que as crianças possam, né, estar melhor preparadas, enfim, para uma disposição, né, com mais disposição, enfim, mais concentradas, para que possam aprender, né? Além do trabalho de leitura, a gente também desenvolve um trabalho de alfabetização, né, apoiando as escolas nessa tarefa tão importante. E a gente percebe que a criança, quando está, né, em condições melhores de mais alimentação, né, alimentada com frutas, né, os nossos lanches ali no cirandar são sempre prioridade, né, que a gente as alimente com frutas, justamente para que elas tenham essa diversidade. Então, a gente percebe bons resultados, né, quando isso acontece em conjunto. Então, as pessoas que quiserem, né, apoiar o cirandar, nós estamos hoje presentes na comunidade Chocolatão, Zona Leste de Porto Alegre. Nós temos uma biblioteca comunitária ali e temos também um espaço no Centro Histórico, né, uma biblioteca também na Andradas 851. E esses 2 pontos são pontos de arrecadação de alimentos. Nós estamos à disposição nos nossos canais para, enfim, receber alimentos, receber as pessoas, receber voluntários, né, pessoas que possam nos auxiliar nessa grande corrente aí de formação de arte e cultura, né, e também de segurança alimentar, que é um ponto tão importante e tão necessário no nosso país. Se você gostou desse Direto ao Ponto, confira outros episódios do podcast no site do jornal, no YouTube ou no seu aplicativo de streaming favorito. Toda semana você também pode receber pelo e-mail uma newsletter com os principais podcasts feitos pela nossa equipe. Esse Direto ao Ponto teve produção e apresentação de Lucas Eliel e Camila Souza, edição de Mariana Neck, assistência de Matheus Oliveira e coordenação de Jonatas Costa e Luiz Felipe Melo. O episódio utilizou áudios da Record TV, TV Assembleia e AFP. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima.